Olá, meu irmão, minha irmã, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com você. Nós vamos dando continuidade às nossas aulas de EBD e hoje nós vamos estudar sobre mais um personagem das Escrituras Sagradas que podemos caracterizar como gente que fez. Nós vamos estudar sobre a mulher samaritana, uma mulher sedenta. Quero ler com você Lucas capítulo 19, versículo 10, apesar de explorarmos o Evangelho de João no capítulo 4, onde nós vamos ver todo esse relato a respeito dessa mulher nesse capítulo. O texto de Lucas 19, 10 diz: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. O objetivo da nossa lição é justamente um desafio, meu irmão, um desafio a quebrar barreiras e também quebrar preconceitos sociais, como Jesus fez em alguns episódios nas Escrituras, justamente para alcançar alguém para o reino de Deus. O encontro do Senhor, então, com a mulher samaritana, esse encontro é uma história cheia de surpresa. E é de admirar que no começo, ao tratar com essa mulher, Jesus não a tenha repreendido, nem mencionado o seu pecado. Jesus não lhe ofereceu nada, antes pediu algo a essa mulher. Surpreende-nos também que durante a conversa, Jesus tenha lhe contado muita coisa que provavelmente nós teríamos a julgado despreparada e até indigna de ouvir e compreender. Para ela, Jesus proferiu palavras profundas sobre louvor e também sobre adoração. Isso nos mostra como ele compreende e conhece perfeitamente a alma humana, os seus dramas e também as suas necessidades. O primeiro ponto da nossa lição vai falar justamente sobre o estigma dessa mulher. Ela era uma mulher samaritana. Como os judeus desprezavam os samaritanos. Os samaritanos eram descendentes dos sobreviventes do povo de Israel que permaneceram em Samaria quando a maioria foi levada para a Síria. Nós podemos ver isso ali em 2 Reis, especificamente no capítulo 17. Mais tarde acabaram se misturando e se casando com os estrangeiros que o rei da Síria mandou para Samaria. Continuando ali no capítulo 17 de 2 Reis. Então, no tempo de Jesus, os judeus evitavam contato com os samaritanos, até por passar em Samaria. Viajando de Jerusalém na Judéia ao sul para a terra da Galileia ao norte, costumavam atravessar o rio Jordão e subir pelo vale Jordão. É tanto que os líderes religiosos dos judeus achavam que todos os samaritanos eram ritualmente imundos. Jesus, contudo, tomou o caminho mais curto. Ele não evitou Samaria. Ele passou por Samaria e parou ao lado do poço para conversar com uma mulher samaritana. Jesus, nessa hora, então, ele quebrou preconceitos raciais e religiosos de mais de 700 anos que separavam os judeus dos samaritanos. Então, a própria mulher lhe perguntou: como, sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Nós podemos ver essa indagação dessa mulher, esse questionamento da mulher no capítulo 4, no versículo 9. Dentro da questão do estigma, ela era uma mulher do primeiro século. E a mulher e a criança, no tempo de Jesus, não possuíam valor algum e não tinham nenhum direito. Só tinham obrigações. Então o judeu agradecia a Deus diariamente por não ter nascido do sexo feminino. Os fariseus evitavam qualquer contato com mulheres não parentes. Os judeus opinaram que seria melhor queimar a Torá, que era a lei de Deus, que é a lei de Deus, do que entregá-la a uma mulher. Cristo, quando olhamos dentro do texto, porém vê a mulher de modo diferente, como criatura do Pai e não como cidadã de segunda classe. Falando mais uma vez e a respeito do seu estigma, ela era uma mulher imoral. Essa mulher que veio buscar água no poço de Jacó, além de ser uma mulher samaritana aos olhos da sociedade,
ela não prestava. Já havia se casado 5 vezes. Quando da conversa ali com Jesus, estava vivendo com um homem que nem seu marido era. E jamais os líderes religiosos do tempo de Jesus entenderam sua preocupação e interesse pelos publicanos e pelos pecadores. E que pecadora essa mulher era. E Jesus não a evitou, muito pelo contrário, a considerou. O segundo ponto da nossa lição vai falar justamente sobre sua conversa com Jesus. O primeiro ponto vai uma das características dessa conversa é justamente o conhecimento religioso. Jesus ele abriu o diálogo fazendo um pedido à mulher e pediu uma coisa muito comum a ela. O que ele pediu? Água. Logo então ele suscitou a curiosidade dela, ali quando nós vemos em João capítulo 4, versículo 10, e ele provocou um profundo interesse que ela perguntou: onde, pois, tens a água viva? No versículo 10. Então ela estava totalmente sedenta, mas sua resposta mostrou não somente a admissão de sua sede, mas também uma atitude evasiva. Senhor, dá-me dessa água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. É ali no versículo 15. Então a sua necessidade era espiritual e não material. Nessa conversa então com o mestre, notamos que a mulher tinha certo conhecimento religioso. Ela conheceu então que Jacó, o patriarca, era o pai dos samaritanos. Nós vemos isso no versículo 12. No versículo 20, ela reconheceu que os samaritanos adoravam a Deus no monte Gerizim. Mas os judeus diziam que Jerusalém era o lugar certo para adorar. No versículo 25, nós vamos ver sobre o seu conhecimento religioso que ela sabia que o Messias era esperado. A mulher samaritana era religiosa, e o vago conhecimento a respeito da religião do seu povo não levou à transformação de vida. Provavelmente havia se esquecido de Deus totalmente. Vamos falar um pouco sobre o seu problema. Vemos essa mulher imoral fazendo serviços ali que nós percebemos que eram serviços de escravo, indo tirar água do poço. Mas quando olhamos para a trajetória de vida dessa mulher, nós percebemos que ela realmente havia chegado ao fundo do poço. Talvez sua resposta quando Jesus a mandou chamar seu marido fosse um pouco cínica, ao dizer: não tenho marido, como nós vemos no versículo 17. Que susto ela deve ter tido, levado, quando Jesus replicou: bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos tu já tiveste, e esse que agora tens não é teu marido. Nós vemos ali no versículo 17 e o versículo 18. Jesus reconheceu então que ela tinha falado a verdade. Podemos aqui então imaginar uma confusão estabelecida no íntimo do coração desta mulher. Como é que esse homem então sabia tudo a respeito dela? Jesus estava mostrando ali então a sua divindade quanto ao conhecimento de todas as coisas, Como eu sempre uso essa expressão e quero dizer novamente, ele conhecia o antes, conhecia o durante e conhecia o depois. Por isso que o salmista, no Salmo 139, o salmo tão conhecido, vai dizer que o Senhor ele nos conhece. Antes de nascermos, ele já nos conhecia, ele nos conhece hoje e conhece também o nosso futuro. Por isso que lá vai dizer: tu sondas e me conheces, sabes quando assento e quando me levanto, me conheces por frente, de frente, me conheces de trás. Outra ideia de que eu não consigo me ocultar ou me esconder diante dos olhares de Deus, do nosso Senhor.
Então ele sabia todas as coisas, sabia tudo a respeito dessa mulher. Ele não era samaritano e ela também não o conhecia. Ele, contudo, conhecia sua vida por completo e sua vida também de pecadora. Parece que ela, nessa hora, tentou até desviar o assunto do seu pecado, dizendo, né? Vejo que tu és profeta, no versículo 19. Então ela reconheceu que ele era diferente, mas não quis admitir isso de imediato, e não quis admitir também o seu pecado. Ela começou então uma discussão com o Senhor sobre religião. E é tanto que uma discussão aparentemente teológica, se formos avaliar. Ela então abordou o assunto sobre o lugar certo para adorar a Deus. Jerusalém ou Gerizim? Jesus disse que o lugar de adoração não era tão importante. O que importava e o que era mais importante é que o louvor fosse genuíno e que fosse também espiritual e que viesse do profundo do nosso íntimo do nosso coração. E é surpreendente que Jesus Cristo ele revelou a essa mulher pecadora de forma bem clara quando ela falou da esperança messiânica, sobre o Messias, a respeito da vinda do Messias. Jesus disse: eu sou, eu que falo com você, eu que falo contigo sou. Tantas vezes Jesus tentou esconder das pessoas o fato de que ele era o Messias, o Cristo prometido. Mas aqui nesse relato, ele se revela profundamente a esta mulher. Nós vamos ficar por aqui, porque essa lição ela é muito longa, então eu resolvi fazer em 2 etapas. O que nós percebemos aqui em relação a essa mulher é justamente o fato de que existia uma expectativa também pelo povo samaritano em relação à vinda do Messias. E essa mulher pôde, de alguma maneira, ser privilegiada de ter um encontro com o Messias ali direto, nesse bate-papo extremamente profundo com ela. E é interessante a forma com que Jesus rompe todas as barreiras para ter contato com aquela mulher, mostrando o quão ela era importante para o reino de Deus. Então Jesus ele rompe não só as barreiras sociais, mas também dentro de um contexto de barreira religiosa para alcançar aquele coração, assim como com certeza nós devemos agir em relação àquelas pessoas ao qual Deus nos levanta para poder partilhar do Evangelho salvador e regenerador do Senhor Jesus Cristo. Então o intuito realmente dessa lição de hoje é justamente nos desafiar a romper com todas as barreiras e com todos os preconceitos sociais, assim como esse próprio Jesus Cristo, nosso Senhor, fez para alcançar alguém para o reino de Deus. Nós ficamos aqui com essa primeira parte da lição, onde fala sobre a mulher samaritana, uma mulher sedenta. Assim como a mulher samaritana, existem inúmeras pessoas nesse exato momento sedentas da palavra de Deus, sedentas da pessoa do Senhor Jesus Cristo, que é a água da vida. E nós podemos ser, sim, canal, portador dessa água para matar a sede de muitas pessoas. Seja você também esse canal, seja você também esse portador e facilitador para a vida dessas pessoas. Não permita com que as barreiras, sejam elas sociais, sejam elas quais forem, os impeça de ser portador da água da vida para essa pessoa. Que Deus te abençoe e te guarde, e que você possa ter um excelente domingo na paz do Senhor. Retornaremos no próximo domingo com a segunda parte da nossa lição, para que nós possamos falar também a respeito de outras características a respeito dessa mulher, das quais uma delas é o seu testemunho. Que Deus abençoe e te guarde, que você tenha um excelente domingo na paz do Senhor. Amém.